Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez é um prazer estar aqui para apresentar Direito Processual Civil. Eu sou o Leonardo e essa aqui é uma grande oportunidade para que a gente possa entender melhor os termos, entender como que a legislação trata a respeito aí dessa matéria tão complexa para alguns, mais tranquila para outros, e eu espero que seja, no final das contas, mais proveitosa possível para todos vocês, tá certo? Então, hoje nós temos um assunto bem interessante a ser trabalhado, então não vamos perder tempo e daqui começaremos a falar a respeito dos prazos, tá? Só que antes de trabalhar o conteúdo, só para lembrar, né? Então, meu nome é Leonardo Gutierrez, o meu e-mail para contato é professorlgutierrez@gmail.com. Também tem as redes sociais, caso vocês queiram entrar em contato, tirar dúvidas, dar sugestões, o que é muito bom, o feedback de vocês é sempre fundamental para que essa aula, esse conteúdo seja cada vez melhor, tá certo? Então vamos lá, vamos iniciando aí o nosso trabalho. Bom, então aqui, para quem acompanha pelo Código de Processo Civil, o tópico de prazo está previsto aí do artigo 218 ao 237, tá? E a primeira coisa que vocês têm que se perguntar é: de onde vem o prazo? Quem estabelece o prazo? E a resposta vai ser bem simples, né? Quem estabelece o prazo é a lei, no caso, o Código de Processo Civil. Só que aí nós começamos, né? Prazo, claro, é o tempo, né, que se tem para o cumprimento de um ato processual, né? Então, os atos processuais eles têm prazos previstos e também já dando ensejo ao que eu havia comentado, de acordo com o que é estabelecido no Código de Processo Civil. Bom, agora é o seguinte, nós temos que trabalhar com a possibilidade do código ser omisso. E o próprio código estabelece. Quando a lei for omissa, né? Lei, nós estamos falando aqui do Código de Processo Civil, né? Então, o CPC. Com relação a um prazo, o juiz deve fixar com relação em consideração a complexidade do ato. Então, aqui o código está definindo, olha, juiz, quando eu não estabelecer, é porque eu entendo que você é capaz, você está coordenando os trabalhos, então você vai analisar de acordo com a dificuldade para que se faça aquela atividade. Então, portanto, aí você será o responsável por estabelecer um prazo um pouco maior, um pouco menor. Então, você tem essa flexibilidade. Então, quem estabelece o prazo é a lei, e na omissão da lei, quem vai estabelecer o prazo, o juiz. E uma outra pergunta tem que ser feita, e na hipótese da lei ser omissa, inclusive o juiz, né, não estabeleceu prazo também. O código resolve esse problema. Né? Então, na omissão da lei e do juiz, né, o prazo será de 5 dias, conforme estabelece o artigo 218, parágrafo 3º. Então, já existe um prazo previamente determinado pelo próprio código, que é uma carta na manga. Né? Então, se o juiz não falar nada, não dá para o autor ou o réu, olha, ninguém falou, então eu não cumpri o prazo. Não, está previsto, de acordo com o CPC, que nesses casos serão 5 dias. Mas assim, nós temos também o artigo 218, parágrafo 2º, né, que seria o anterior, e isso gera um pouco de confusão. Meus alunos costumam perguntar, professor, mas tem uma outra situação. Daí eu vou trazer aqui. Então, vamos para a próxima situação. Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão o comparecimento após decorridas 48 horas. E aí os alunos falam, professor, mas esse parágrafo 2º é parecido com o parágrafo 3º, porque está falando da omissão do juiz. Eu falo, calma, prestem atenção. Existe um verbo aqui que vai diferenciar do outro item. E qual que é ele, né? Então, aqui ele está falando do comparecimento. Então, comparecer, né? Então, o ato de comparecer é que vai ser a diferença. Então, o sujeito ele não vai ser intimado para comparecer antes das 48 horas. O comparecimento é somente após decorridas 48 horas, para que haja um tempo hábil aí de preparação. Então, o que interessa para a gente aqui é o ato de comparecer, né? O comparecimento. E aqui no anterior, olha o que ele está falando. Prática, né? Então, aqui seria o ato de praticar. Então, no outro item, é comparecimento, 48 horas, né? Então só vai comparecer após. E aqui é prática de atos. Então, quem vai fazer prova de concurso público tem que ficar atento aí, que a examinadora
ela vai colocar no enunciado o que que ela quer, né? Se ela quer que é para comparecer ou se ela quer para praticar. Aí você responde nessa omissão 5 dias e se for para comparecer, após as 48 horas. Legal? Espero que vocês tenham anotado e espero que vocês tenham percebido também essa diferença. Continuando, também existe uma nova regra, de acordo com o Código de Processo Civil, que é com relação à contagem dos prazos. Agora, nós só iremos contar os dias úteis, tá? Então, na contagem de prazo, nós não contaremos, por exemplo, os finais de semana e também os feriados. Então, fiquem atentos, né? Então, somente de segunda a sexta-feira, e ainda, se naquela semana houver algum feriado ou alguma emenda de feriado, não há ali a contagem de prazo. Professor, como é que fica a questão da emenda do feriado, né? A emenda do feriado geralmente é estabelecido pelo próprio tribunal, né? O tribunal é que vai definir se aquilo é um ponto facultativo, se é uma emenda, se, o que, que é aquela situação. Geralmente os tribunais preveem que é um período ali de o fórum fica fechado, né? Então ali as atividades estão suspensas, mas se isso é objeto de uma cobrança de prova, por exemplo, a examinadora tem que alertá-los, né? Colocar uma legenda. Se ela não coloca, não tem como o candidato descobrir ali se é uma emenda ou não, né? Então, se não tem nada, se de repente o feriado cai na terça-feira e não há nenhuma explicação e não é previsto no edital do seu concurso público, né, estudar alguma regra, alguma portaria de tribunal que não é convencional, então, portanto, presume que aquele dia é um dia útil, ainda que na prática a gente saiba que não, né? Mas é difícil cair em prova justamente por conta dessa confusão. Então, a examinadora ela explora geralmente os feriados numa segunda, numa sexta, né, para gerar um pouquinho mais de confusão, sem que haja a possibilidade de ter que anular a questão, né, que seria um prejuízo aí para a examinadora, né? Continuando, o que nós temos aqui? Suspensão do prazo. Eu já havia alertado vocês que existe agora, né, previsto no Código de Processo Civil, um negócio chamado férias forenses, né, que é do dia 20 ao dia 20, né, 20 de dezembro a 20 de janeiro. Muitas pessoas confundem com o chamado recesso, né? Professor, isso é igual ao recesso? Não. Recesso é um período que está dentro desse período de férias, só que é um conceito um pouquinho diferente, né? Então aqui, ó, notem, ó, suspendem-se o curso do prazo processual do dia 20 ao dia 20, ou seja, durante esse período não tem fluência de prazo. O recesso forense quer dizer que o fórum está fechado. Então quer dizer o seguinte, dentro do período de férias forenses existe o recesso. Então, além dos prazos estarem suspensos, o fórum às vezes fica fechado. Só que o período de recesso é um pouquinho menor, né? Porque geralmente ele vai aí mais ou menos perto aí do dia 20, 21, 22, depende do ano, né? Até a primeira semana de janeiro, dia 6, 7, 8, porque acaba variando aí de acordo com o calendário. Resumindo, os prazos continuam suspensos após aí o dia 7, 8 de janeiro, mas o fórum volta a abrir, né? Então ainda tem mais uns dias nessa circunstância. É só uma diferença técnica, né? Não é questão de prova, mas só para ficar atento, né? Que muitos alunos me perguntam a respeito dessa circunstância, né? Continuando, nós temos também a hipótese, né, do prazo ficar suspenso, porque uma parte criou obstáculo para a outra. Isso é muito comum na questão da carga dos autos, né? Então, para quem não sabe, os advogados eles podem fazer carga, ou seja, a retirada dos autos que ficam arquivados no ofício de justiça, sob a guarda do escrivão, que em regra não permite a sua saída, mas em situações especiais, né, específicas, ele permite justamente porque tem previsão, dispositivo, o advogado faz carga, tem que devolver, mas às vezes o advogado, para tentar dificultar o acesso do outro, ele não devolve, prejudicando de repente o cumprimento de um prazo. E por óbvio, não haveria ali um prejuízo, porque foi uma má-fé praticada. Então, nesse caso, o prazo ficaria suspenso, tá certo? Continuando, existe também uma hipótese chamada de dilação de prazo, né, que seria o seguinte: na comarca e na seção de difícil transporte, os prazos serão prorrogados por até 2 meses. Só para vocês entenderem essa circunstância, né? Eu sou advogado e uma vez eu fui convocado para trabalhar numa ação que ficava lá no interior do Pará, né? Então, certamente vocês conhecem o estado do Pará, vocês sabem que o estado é muito grande, né? O dinamismo e essas relações para você acompanhar de um estado para outro não é muito fácil. Então, para que pudesse ser feito da melhor forma, eu contactei um colega ali da região, né? E esse colega disse o seguinte, falou, olha, eu posso te ajudar, só que essa cidade especificamente, ela fica com acesso um pouco dificultoso. Para que se chegue até essa cidade,
Hoje eu sinceramente não sei como é que está, né? Mas na ocasião havia necessidade de balsa, havia até inclusive por conta das chuvas, a estrada ficava às vezes interditada. Então ele relatou que da cidade dele, que não era tão longe, até a outra cidade, às vezes ele demorava dias. E como é que fica essa relação? O juiz sabe, né? Então, se ele está numa cidade que ele percebe que as pessoas ao redor têm dificuldade de acessar, ele pode prorrogar os prazos que estão previstos por até 2 meses, justamente para que haja uma melhor locomoção e facilidade aí por conta já do acesso que é difícil, né? Então, você cria uma facilidade processual por conta de uma barreira que às vezes é natural, até mesmo por conta ali de uma circunstância. Inclusive, o Código de Processo Civil prevê que esse prazo poderá ser ampliado, ou seja, por tempo indeterminado, por conta de calamidade pública. Então, justamente aquela cidade, aquela região deve estar preocupada em resolver os problemas, né? Não estão preocupados em resolverem outras circunstâncias, que às vezes são importantes, é claro, mas às vezes a calamidade pública, o que decorreu, é muito maior. Então, há uma suspensão de prazo justamente porque as atenções ficam voltadas para outros pontos. Tudo bem? Continuando. E ainda, né, a gente sabe, e muito comum em sala de aula, os alunos perguntar, professor, mas e se alguém passar mal? E se alguém estiver doente, como é que fica a questão do prazo? Então vejam bem, o Código de Processo Civil de fato contemplou essa possibilidade, né? Então, decorrido o prazo, a parte perde a oportunidade de se manifestar. Então, ou seja, passou o prazo, você perdeu. Professor, perdeu a ação? Não, né? A questão de perder, né, que é muito comum essa questão ser feita ao professor, ela é muito restrita a cada caso, né? É claro que às vezes você perder uma manifestação prejudica muito, né? Mas de certa forma, o Código de Processo Civil cria que é a exceção. Então isso aqui tem que ser bem grifado, né? Fica uma dica para vocês, toda a anotação que aparecer a palavra salvo, exceto, né, tem que ser grifada porque está colocando ali uma possibilidade de questão, né? Então, salvo se houver a justa causa. Professor, mas algo justo é subjetivo, sim, e o código tentou estabelecer uma regra, né? Então, o que é a justa causa? É um evento imprevisto, alheio à vontade da parte, que impediu a prática do ato por si ou por um mandatário. Ou seja, o código ele tornou objetivo aquilo que é subjetivo, né? Mas continua de fato a ser aí analisado cada caso, né? Então, ou seja, é algo imprevisto, é algo que você não tinha como prever, mas que aquilo fez com que você perdesse o prazo. Então, às vezes, uma doença de fato, uma internação hospitalar de última hora. Então, tudo que fez com que você não conseguisse cumprir aquele prazo, inclusive o seu mandatário. Então, o advogado, por exemplo, também ficou impossibilitado, né, de cumprir esse ato por conta desse acidente, dessa circunstância. É claro que, por ser subjetivo, quem vai identificar essa relação é o juiz, né? Então, cabe ao juiz definir aí se de fato houve essa justa causa com base em provas. Então, uma questão, por exemplo, não teria como cobrar do candidato algo hipotético, porque se ela não afirma que é imprevisto, né, ficaria um pouco mais difícil. E a pergunta que fica é justamente, então, como é que resolve essa situação? Então, o juiz identifica que houve algo justo, fazendo com que o sujeito não consiga cumprir o prazo, então como é que fica? Volta do zero? Volta de onde parou esse prazo? 5 dias? Então, daí dá uma boa pergunta. Percebam, quero que vocês também treinem a imaginar como é que as questões possam ser elaboradas. Isso ajuda muito a você entender o tema, a destacar e perceber que aquilo é muito útil para ser cobrado em prova. Legal? Então, vamos verificar o que o Código de Processo Civil estabelece com relação a esse tema. Então, verificada a justa causa, o juiz permitirá a prática do ato no prazo que lhe assinar. Então, o Código de Processo Civil não define um prazo. Ele diz que é o juiz, de acordo com as circunstâncias do ato, ali ele vai entender melhor o que de fato aconteceu, para que ele possa estabelecer um prazo para que a parte, no caso que foi prejudicada, possa cumprir. Então, o prazo tem que ser seguido à risca, né? Mas existem hipóteses específicas. Então, o prazo fica suspenso durante as férias forenses, né? O prazo também ele sofre uma suspensão por conta de um obstáculo criado pela outra parte. O prazo também ele é diferenciado quando ocorre uma calamidade pública ou quando a cidade é de difícil transporte, os prazos são prorrogados por até 2 meses. E agora verificamos que existe a justa causa. Então, tudo isso, para quem já percebeu, é assunto que possa ser bem cobrado em prova, né? Já
em algumas circunstâncias, esses detalhes aí, já é uma boa realidade. Então, fiquem atentos. Caso você não tenha percebido, assista novamente. E se ainda persistir a dúvida, entre em contato comigo, porque prazo não cai em prova, despenca. É assim que a gente fala. Bom, então vamos lá. Quando a lei não fixa o prazo, qual o procedimento? O juiz. E quando o juiz não fixa o prazo, qual o procedimento? Aí nós temos duas circunstâncias. Para a prática de ato, 5 dias. E para o comparecimento, somente, né, obrigarão o comparecimento após decorridas 48 horas. Os prazos são contados em dias úteis ou corridos. Os prazos são contados em dias úteis. Os prazos serão suspensos quando? Nas hipóteses que acabamos de trabalhar. Nas férias, do dia 20 do 12 até o dia 20 do 1, nas circunstâncias de obstáculo criado pelas partes, né, uma das partes, ou os advogados, né? Também no caso de cidade de difícil transporte, no caso de calamidade pública, e também agora verificamos a justa causa. Perceberam como é importante realizar questões de fixação, seja ela mental, né, só para você relembrar, ou você anotando num papel. De certa forma, os resumos eles são fundamentais. Eu costumo brincar com os alunos, né? Só consegue resumir quem de fato entendeu. Então, a tarefa de resumos não é tão simples, né? Porque é muito comum, não tem um resumo aí, né? Então, para resumir, tem que ter entendido. E eu espero que vocês façam isso para que esse conteúdo seja útil, inclusive para você revisar próximo a um exame. Então, façam aí as devidas anotações e os resumos, que isso vai ajudá-los. Continuando, como é que eu conto um prazo, professor? Além de saber que eu não vou contar os dias úteis, eu só vou contar, desculpa, eu só vou contar os dias úteis, eu não vou contar os finais de semana. Como é que faz aí a contagem? Então, em regra geral, os prazos são contados excluindo o dia do início e incluindo o dia do vencimento. Daqui a pouco eu vou criar uma situação hipotética para que a gente possa realizar a contagem de prazo, facilitando melhor aí a compreensão de vocês. Vamos lá? Bom, antes da gente seguir, uma preocupação que eu tenho com vocês é com relação ao seguinte termo. Nós temos a disponibilização e nós temos a publicação. Então, existe uma diferença entre essas duas circunstâncias. E o que é isso? Né? Então, o Código de Processo Civil estabelece, né? Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização. Então, o que é a disponibilização? É um alerta. Então, o advogado recebe no e-mail dele um aviso. Olha, doutor, amanhã vai publicar. E a publicação é oficial. Então, disponibiliza num dia, publica no outro e depois começa a contagem. É o famoso DPC. Nem que esse D aqui não ficou muito bom, né? Mas é um DPC. Disponibiliza, publica e conta. Professor, disponibilizou numa quinta. Publica na sexta. E a contagem começa na segunda. Disponibilizou na sexta, então publicou na segunda. E a contagem começa na terça. E assim sucessivamente. Então disponibilizou na segunda, publica na terça e a contagem começa na quarta. Então é sempre assim que funciona. Por exemplo, nós tivemos uma questão de prova que estabeleceu que o advogado foi intimado na sexta-feira. Então a contagem já começa na segunda. Mas se essa questão tenta confundi-los, colocando que ele foi avisado por meio de uma disponibilização, que é para confundir, né? De repente alguém já começa a contagem na segunda. Aí não, eu vou considerar que a publicação é na segunda e a contagem seria aí no dia útil subsequente. É assim que funciona, de acordo com o Código de Processo Civil, tá? Então aqui só para completar, né? Então a contagem tem início no primeiro dia útil que segue a publicação. Então disponibiliza, publica e conta. Se a questão falar que publicou, depois começa a contagem. Se a questão falar que disponibilizou, depois publica e depois conta. Então é só questão de ficar atento. Bom, então vamos criar uma situação hipotética. Vamos pegar aqui abril, vamos imaginar que aí tem um prazo de 5 dias para cumprir e a disponibilização foi no dia 1º de abril. Professor, abril tem feriado, né? Sim, abril tem feriado. Então eu já tenho que, se de repente cair uma questão de prova, né? Então eu tenho que ficar atento com abril, porque abril tem feriado. Então eu já fico atento aqui, é dia 21 de abril, né? Então eu já coloco no meu calendário que é um feriado. É claro que eu vou criar uma situação mais simples. Professor, em alguns, né? Alguns anos, né? Abril tem feriado também da Páscoa, né? Exato. Só que como é calendário religioso, não é fixo, ele é variável, então a examinadora teria que colocar para vocês
se há ou não há feriado. Então, geralmente, as examinadoras fogem, porque senão ela vai dar o alerta, né? Então, só os feriados que são fixos, depende da sua prova, né? Se for uma prova nacional, federal, aí você tem que saber os feriados nacionais, é claro, mas o feriado nacional sempre tem que saber, né? Agora, se é uma prova específica estadual, aí você sabe aí um feriado específico, né, do estado, ou de repente é uma prova específica de uma prefeitura, então é bom saber o feriado do município, né? Então, às vezes a banca examinadora se apega a esse detalhe, o candidato tem que ir preparado, né? Mas, enfim, eu peço pelo menos os feriados nacionais fixos vocês se lembrem, né? Então, por exemplo, dia 21 de abril, o dia 1º de maio, né? Nós temos ali dia 7 de setembro, nós temos ali o dia 12 de outubro, o dia 2 de novembro, né? O dia 15 de novembro. Feriados que são municipais, como eu falei, depende de cada situação, né? Aí depois, só dia 25 de dezembro, né? Então, depende um pouquinho aí de qual concurso que você vai prestar. Carnaval também tem o que segue a ideia do feriado religioso, então ele acaba sendo variável. Então é isso. Bom, vamos lá. Vamos imaginar que o sujeito foi alertado aqui com a disponibilização no dia 1º de abril. A questão falou só isso. E, de repente, é uma situação que você sabe que são 5 dias, porque tem previsão em lei. Quando que vence o prazo, né? Então, disponibiliza no dia 1º, publica aqui no dia 2 e a contagem começa aqui no 3. Então, aqui, ó. Aqui é o meu primeiro dia de contagem do prazo, pulo o final de semana, aqui é o meu segundo, aqui é o meu terceiro, aqui é o quarto e aqui é o quinto dia. Aí eu vou buscar lá na resposta, né, a alternativa que estabelece o vencimento desse prazo é no dia 9 de abril. Tá bom? Professor, mas você marcou aqui o feriado, nem usou. Sim, mas é só para ficar atento, né? A gente não sabe, de repente a questão quer explorar um período maior, né? Então é tudo questão de ajuste. E também saber, né, quando o mês tem 30 e tem 31, por conta dessa virada também pode influenciar no prazo. Legal? Então anotem essas dicas, principalmente para quem não sabia. Isso pode ajudá-los e muito. Faz muita diferença você conhecer a contagem dos prazos. Tenha certeza que esse assunto cai bastante em prova. Resumindo, não cai, despenca. Bom, isso daqui é bem simples, né? A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa. Como é que vai fazer de maneira expressa, professor? Pode ser falando ou escrevendo, né? Como é que seria isso? Então, digamos que em uma audiência se estabelece ali uma questão de razões finais. E o juiz pergunta: vocês querem fazer as razões finais? E aí, de repente, as partes combinam: não, não vamos fazer. Então, elas estão renunciando a um prazo. O prazo era a favor e elas não querem. E elas falaram que não querem. Ou, às vezes, o juiz pergunta e isso é feito por escrito. Mas pode? Pode, porque o prazo é a favor, né? Então, você tem esse direito, né? Você, se está renunciando, é o prejudicado, você assume esse risco, então não há nenhum problema. Bom, também existe, de acordo com o Código de Processo Civil, os prazos que são diferenciados, né? São contados aqui em dobro, né? Então, os entes federativos gozam dessa prerrogativa, né? É o que se chama de demo, tá? Então, não sei se vocês conhecem, existe aqui o demo. Esses são os entes federativos. Quem que é o demo, professor? O demo é o DF, os estados, os municípios e a União. Então, esses aqui são os entes federativos. Então, Distrito Federal, Estados, Municípios e União. Eles gozam de prazo em dobro. Ministério Público, Defensoria Pública, seja qual for a manifestação. Tá vendo? Todas as suas manifestações. Isso aqui é a regra nova. De repente, alguém já fazendo, professor, eu vi diferente. Sim, você viu no código antigo, era diferente mesmo. Não vou nem falar para não confundir, né? Porque se a gente guarda as informações antigas, ela fixa mesmo, né? Então, tudo que é errado a gente guarda. Então, para não confundir quem não sabe, só guarda essa regra correta, né? Mas quem de repente torceu o nariz, que já tinha estudado processo civil, fiquem atentos com essa mudança. E existe também uma situação específica que é o litisconsórcio, né? Essa palavra aqui é bonitinha,
Geralmente também as pessoas torcem o nariz, né? E litisconsórcio, professor, o que que é isso, né? Então, litisconsórcio vem de litígio, né? Disputa. E consórcio é grupo, então é um grupo brigando. Então, imaginem lá um acidente de veículo, você tem ali uma pessoa que bateu em 3 veículos, né? E esses 3 que foram prejudicados vão processar, não necessariamente juntos, né? Pode ser que cada um tenha um advogado, mas dali vai haver uma reunião processual, vai ser um juiz só que vai julgar essa situação. Então, você tem 3 autores contra um réu. Pode ser que seja um autor contra 2 réus, 3 réus, 2 contra 2, enfim, mais do que um formam um litisconsórcio. E qual que é o problema do litisconsórcio? O acompanhamento processual, né? Então, como é que eles vão acompanhar, eu digo, o advogado, né? Sabendo que existem muitas partes envolvidas, né? Então, às vezes, ele vai obter cópias, já tem outro advogado ali obtendo, então poderia haver um prejuízo, por isso que o Código de Processo Civil estabelece. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, então isso é importante, se eles têm o mesmo advogado, não vale essa regra, de escritórios distintos, ou seja, também não adianta ser advogado diferente, mas os dois trabalham juntos, né? Então também seria sacanagem, né? Eles terão um prazo contado em dobro para todas as suas manifestações, então igual o item anterior, mas perceberam que aqui existe um regramento mais específico. Então, não é só o fato de ser litisconsórcio, porque às vezes o candidato vê lá a palavra litisconsórcio no texto, já olha para baixo, vê que é prazo em dobro, ele marca. Cuidado, verifica no texto lá do enunciado se ele está se referindo que são advogados diferentes de escritórios diferentes. E ainda tem mais um detalhe, que esse você vai colocar uma boa de uma observação. Se o processo for eletrônico, não se aplica o prazo em dobro. Por quê? Porque eu não contei que o objetivo é facilitar o acesso aos autos? Se são vários advogados, dificulta. Mas se o processo é eletrônico, quantos podem acompanhar ao mesmo tempo? Vários também. Então, ou seja, ali não há diferenciação de prazo. Tá? Anote, isso daí é uma ótima situação para cair em prova, mas vocês estarão certamente à frente do examinador. Depois vocês vão falar, professor, gostei dessa dica, eu me dei bem na prova, tá? Eu quero que vocês mandem ali os resultados de vocês, né? Como é que vocês estão nos simulados, como é que vocês estão fazendo aí para absorver esse conteúdo. O Código de Processo Civil estabelece prazos específicos de acordo com o ato, né? Então aqui nós temos 5 dias para despacho, 10 dias para decisão interlocutória e 30 dias para sentença. Então aqui é até bom vocês lembrarem, né? Professor, o que é uma sentença, né? O Código de Processo Civil diz que é ato pelo qual o juiz finaliza o processo de conhecimento ou extingue a execução. Decisão interlocutória, todo o pronunciamento do juiz de caráter decisório que não seja sentença. Então, o juiz decide, mas não põe fim ao processo. E o despacho é qualquer outro pronunciamento que não tenha caráter decisório. Então, se vocês observarem, o prazo acompanhou até a complexidade do ato, né? A sentença seria mais complexa, por isso são 30 dias. Decisão interlocutória é a intermediária, então ganhou 10. E despacho, que seria o mais simples, ganhou 5 dias, tá? Vocês, servidores, também terão prazos, e é isso que nós vamos ver na sequência. Então, os servidores terão prazos aí estabelecidos pelo Código de Processo Civil, também por outras regras, como normas da Corregedoria, por exemplo, né, mas em processo civil, um dia para remeter os autos à conclusão, autos conclusos. O que é isso, professor? Mandar para a sala do juiz, né? Então, o servidor, ele recebeu ali, de repente, um comunicado, ele analisou os autos e percebeu que aquilo interessa ao juiz. Então, ele tem que mandar para a sala do juiz. E, para tanto, ele tem um dia, né, perdão. E no caso de execução de atos diversos, que não tem prazo previsto, já tem ali uma previsão pré-estabelecida de 5 dias. Por exemplo, emitir uma certidão, o servidor tem prazo de 5 dias. Professor, mas às vezes acontece do juiz não cumprir os prazos, como é que fica, né? Então, fica que vale a pena vocês lerem aqui o artigo 227 do CPC. O que diz o artigo 227? Em qualquer grau de jurisdição, o juiz pode exceder os prazos que está submetido, havendo justo motivo. Então, ou seja, o juiz, por igual período ainda, né? Então, o juiz ele pode prorrogar os prazos, por exemplo, aqui, ó, para despachar ele tem 5 dias, e ele tem um justo motivo, ele pode prorrogar por mais 5 dias. Ele tem um justo motivo, ele pode prorrogar uma decisão interlocutória por mais 10 dias, e a sentença por mais 30 dias. Mas quantas vezes, professor? O código não estabeleceu. Então, ele pode prorrogar de acordo com as condições previstas lá no 227. Então, anotem também, é uma boa opção
para o examinador. Legal? E para a gente fechar, vamos fixar o conteúdo. Então, como é que é feita a contagem de prazo? Eu só conto os dias úteis, eu excluo o dia do início e incluo o dia do vencimento. O que diferencia entre disponibilizar e publicar? Disponibilizar é um alerta, avisando, vai publicar no dia útil subsequente. Então, disponibiliza hoje, publica amanhã e a contagem no dia posterior. Quem tem prazo diferenciado? O DEMO, né? Então, que é Distrito Federal, Estados, Municípios e União. Também Defensoria Pública, Ministério Público, litisconsórcio, só que o litisconsórcio tem uma regra específica, você está lembrando, né? Tem que ser advogado diferente, de escritório diferente e tem que ser processo físico, porque se for processo eletrônico, não tem prazo em dobro. Boa! E quais são os prazos do juiz? 5, 10 e 30. 5 para despachar, 10 para decisão interlocutória, 30 para sentença, podendo o juiz prorrogar, havendo justo motivo. Boa, lembrou, né? E por igual período. E ainda, o servidor também tem 2 prazos previstos no Código de Processo Civil. 1 dia para remeter os autos à conclusão e 5 dias para execução de atos. Boa! Gostei. Vamos fazer uma questão simplesinha, mas só para fixar. Como é que pode cair em prova, professor? Vamos lá. Com relação aos atos processuais praticados pelo juiz, o CPC prevê prazo para despacho. Despacho, nós temos 5. Já fechou. Ó. Aqui a VUNESP ajudou, né? E cadê? Decisão interlocutória. Decisão interlocutória 10. Então matou aqui, ó. Ficou fácil, né? Então aqui já sabendo o prazo de despacho, já deu para acertar a alternativa B. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Essa aula foi muito legal. Pena que vocês não estão aqui para comentar nesse exato momento. Mas o que vocês vão fazer? Vão mandar um e-mail falando, professor, esse assunto ficou legal, esse assunto eu não entendi, esse ponto aqui é ótimo, é uma boa dica, eu vi questão de prova, essa questão aqui eu gostaria de entender melhor. Contem comigo que vai ser sucesso. Até a próxima, vejo vocês. Um grande abraço, se cuidem e estudem bastante.